Bom momento, espectadores e espectadoras do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro de 2025, e eu sou o Caio Belandi, novamente no estúdio Saturnino Braga, para o Lado B do Rio 378, chegando no YouTube e também no seu feed de podcasts. Você que está no YouTube já sabe, é fundamental que você veja se está inscrito no canal do Lado B. Se não tiver, inscreva-se, por favor. Deixa seu like para chegar em mais gente, também é fundamental. Coisas que você faz primeiro no YouTube. Tá num vídeo de alguém que você gosta, de um assunto que você gosta, deixa o like e, claro, deixa seus comentários também sobre um assunto que a gente vai falar hoje aqui, que eu acho que é de interesse geral da classe trabalhadora, a partir de um cerne de uma categoria, que é uma categoria tão importante quanto a dos petroleiros e petroleiras. A gente vai falar mais sobre. O time está desfalcado, o Fagner Torres Lima não pode comparecer, mas eu estou aqui com o Daniel Soares no estúdio e a Luara Ramos via internet. Também está aqui com a gente no estúdio o Teseu Bezerra, petroleiro, diretor da Federação Única dos Petroleiros e do Sindicato dos Petroleiros Norte Fluminense, né, o Sindipetro NF, que apoia a gente aqui na produção desse episódio. Hoje a gente vai falar sobre os anseios da categoria, sobre como os anseios da categoria dialogam com o da classe trabalhadora para fora da categoria. Obrigado, Teseu, novamente. Você esteve aqui recentemente, ano passado, logo da mudança da gestão para a entrada da nova presidente. Vamos falar sobre isso também depois. Então, muito obrigado. Por 6 meses depois. Pois é, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo. É isso, estamos juntos. Só falar que é sempre um prazer, satisfação. Luara, Daniel, Caio, Bernardo está aqui na técnica. Então, eu acho que esse podcast é mais uma ferramenta que a classe trabalhadora tem para tá fazendo a luta, tá disputando aí as ideias e a consciência da galera, né? Então, é sempre um prazer estar aqui. É isso, obrigado. Daniel, começo com você, boa tarde. Boa tarde. Né? Luara, o Daniel sempre é muito sucinto. Luara, boa tarde. A gente vai falar também sobre a COP, né? Começando aí a COP. Começa hoje, né? O caô da semana vai ser sobre a COP. Vamos tentar falar um pouco das expectativas, enfim. Queria que você desse seu boa tarde também, a partir também desse assunto que interessa a gente, além do assunto que a gente vai tratar com o Teseu. Oi, Caio, Daniel. Olá para todo mundo que ouve o Lado B a partir de agora. E olá, Teseu. É sempre bom quando o Lado B me permite reencontrar gente querida e de luta, então é muito bom poder falar com você mais uma vez por aqui. Caio, a gente conversou, né? Eu falei que eu queria falar sobre a COP, mas como nós vamos fazer o caô, eu vou até encurtar a minha saudação inicial aqui, para a gente começar logo essa prosa, porque eu estou muito afim de ouvir, né, o que a experiência dos petroleiros pode trazer para a gente pensar modos de avançar nos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, e também acho que a gente vai falar de COP aqui na conversa com o Teseu, então podemos tocar o barco. Com certeza. Então já vamos começar logo para o que interessa aqui na pauta principal, a nossa conversa com o Teseu. E aí, Teseu, como eu falei, né, na abertura, a gente estava conversando aqui também off, né? Tem uma pauta muito importante, muito urgente atualmente dos petroleiros e petroleiras, que é a redução da jornada para quem trabalha embarcado, né? É uma pauta que está viva, porque também conversa com essa pauta que a gente tem falado muito, que talvez seja a grande pauta da classe trabalhadora brasileira para os próximos anos, que é a redução da jornada 6x1. Então, eu queria que você falasse primeiro como é que está esse projeto. Tem um projeto de lei do Lindbergh, inclusive o Lindbergh está devendo uma visita aqui, quem sabe a gente consiga trazer ele aí, ou até do programa mesmo, né? De repente ele entra aí daqui a pouco, vamos ver. A gente está também querendo conversar com ele sobre isso, sobre outros assuntos. Queria que você falasse como é que está esse projeto. A gente sabe que, enfim, toda busca por direito da classe trabalhadora enfrenta muita resistência, né? E como é que esse projeto da categoria petroleira dialoga mesmo com o 6x1, ou seja, o que a gente pode, como a Luara mais ou menos falou, o que a gente pode aprender e o que vocês também estão aprendendo com essa mobilização, que também foi bastante grande, né? Primeiro, assim, é um desafio sempre, né, para a classe trabalhadora. Lembremos nós que quando foi criado a CLT, quando foi criado o 13º, quando foi criado as férias remuneradas, quando acabou com a escravidão, em todos esses momentos, os donos dos poderes falavam que ia quebrar, que o negócio não ia dar certo, então isso não é novidade nenhuma para nós trabalhadores. E o fato é que hoje nós temos, graças ao acordo coletivo da Petrobras,
que nós construímos os trabalhadores com greve, com mobilização, com luta, com demissão. Nós construímos várias cláusulas e uma delas é a 14 por 21 para todos os trabalhadores. Então, em algum momento, lá atrás, né, logo após a Constituição de 88, em 89 teve uma grande greve da categoria petroleira, onde se conseguiu colocar no acordo coletivo de trabalho essa questão do trabalhador embarcado trabalhar 14 dias e folgar 21 dias, que nada mais é do que ter justiça. O trabalhador que ele está embarcado ali, ele na verdade a escala não é 14 por 21 ou 14 por 14, porque tirando os dias de que a aeronave não vem por mau tempo, que algum trabalhador falta, ele tem que ficar mais, esticar a jornada dele de trabalho e tudo mais, no dia a dia já, em geral, as pessoas demoram um dia, eles vão no dia anterior para o pré-embarque e só conseguem chegar em casa no dia seguinte. Então, para quem faz, por exemplo, 14 por 14, eu falo isso com muita autoridade, porque o período que eu estava embarcando fixo, eu morava em Fortaleza, de onde sou, de onde nasci. Então, nesse período, eu ficava nessa escala. Então, isso nada mais é do que uma questão mesmo do trabalhador ter o mínimo de qualidade de vida ali e diante de uma escala tão agressiva que você está longe no dia do aniversário de um ano do seu filho, você está longe no dia que você perde seu avô, sua avó, você está longe quando o filho adoece, a esposa adoece, você não consegue dar um amparo imediato, você está longe no Natal, no Ano Novo, nas festas. Então, o sacrifício em si ele já é feito. Então, minimamente, a compensação com a escala de trabalho mais digna, ela é extremamente necessária. E a gente avança, tentou em 2008 com o Jorge Bittar, um projeto de lei. Eu não estava ainda no Sindipetro-NF e nem na FUP nesse período, porém foi tentado naquele momento, não se teve correlação de força para isso, e agora a gente começa uma série de articulações com o Lindbergh Farias para poder conseguir avançar nessa pauta. Então, uma articulação forte da FUP, do Sindipetro-NF, e aí exalto aqui toda a diretoria da FUP, do Sindipetro-NF, dos outros sindicatos que também estão engajados nessa luta, e nós estamos pautando isso. Fizemos um ato em Jacarepaguá na última quarta-feira, onde aproveitamos o tema de vários desimplantes que nós vamos abordar daqui a pouco, de trabalhadores offshore da Petrobras nesse momento, em meio ao acordo coletivo, um caos já montado, e eles aceleram o caos, intensificam o caos, e a gente fez essa conversa com os trabalhadores que prestam serviço ou que não são da Petrobras, são de outras empresas. Porque eles que hoje trabalham nessa escala de 14 por Isso que é 14. importante destacar, né? Tem Então, essa diferença. não é uma pauta para os petroleiros da Petrobras, é uma Exato. pauta para os petroleiros de uma forma global. Os da Petrobras vão ser impactados Chamados também. terceirizados, né? É isso. Perfeito, claro. Teseu, eu quero aproveitar essa pergunta, né, sobre as mudanças em escala de trabalho, a luta pelo fim da escala 6 por 1, para emendar com uma pergunta que é, na verdade, mais um pedido até. Porque a gente vê, né, alguns bons índices aí, como a taxa de desemprego menor, né, mas esses números geralmente correspondem a um mercado formal, né? E as relações trabalhistas no Brasil são muito marcadas pelas contradições da informalidade. Quer dizer, até nos trabalhos formais, como a gente está vendo, né, no caso de uma grande empresa como a Petrobras, tem questões da informalidade. Então, ao mesmo tempo, esses indicadores, né, oficiais, eles nos permitem orientar e organizar a luta, né? E é possível conquistar mais direitos neste momento, ou como aproveitar os flancos abertos que essas pautas ganharam, né, essas pautas que ganharam mais espaço recentemente. Eu travei aí um pouquinho, né? Vocês conseguiram me ouvir? Um montão. Travou, mas a gente conseguiu pegar mais ou menos qual é a ideia que você quis passar para sua pergunta, tá? Eu posso repetir se precisar, Teseu. Não, aí ficou claro. Essa relação aí com a questão da informalidade. E eu vou começar aqui, Luara, que o cara tinha provocado já, mas eu esqueci de citar, né? E aí a gente vem em consonância realmente com toda a questão, e aí exaltar o VAT, né? Toda a galera que tem feito o movimento do VAT aqui, o Vida Após o Trabalho, onde conseguiu, a gente era proposta de governo do presidente Lula isentar o imposto de renda até R$ 5.000, e a gente inseriu nessa bandeira outras propostas históricas da classe trabalhadora, né? A gente tem a redução de jornada de trabalho para 40 horas, a gente tem essa questão do fim da escala 6 por 1, que é cruel, tem vários, graças a Deus, nem eu nem minha esposa nunca trabalhamos, mas já vários familiares, amigos, colegas
trabalharam, e é cruel você estar ali nessa escala de trabalho 6 por 1, e hoje é uma realidade de milhares de brasileiros. A gente sempre destaca muito os comerciários, né? Sim. São os trabalhadores, eu acho que ficam mais aos olhos ali, que a gente vai no shopping domingo, a gente vai com os filhos, e tem gente trabalhando ali para aquela coisa funcionar. E esse trabalhador, muitas vezes, não folga um domingo há muito tempo. E é um impacto direto na vida social desses trabalhadores. Então, o fim da escala 6 por 1, ele nada mais é também do que justiça. Eu fiz uma defesa aqui sobre a questão dos trabalhadores do offshore em relação ao 14 por 21, mas a pauta está completamente relacionada. E essa interligação, ô Luara, a gente via a organização da direita, né, fazendo todo um trabalho de querer mapear e pautar o governo o tempo inteiro. E aí aquele videozinho que o PT fez no começo de junho ali, o final de maio, com os trabalhadores tudo com saco assim de Sim. dinheiro, de impostos, né, nas costas ali, carregando, você paga muito imposto, e o rico ali de boa, só com a pastinha na mão, de terno e gravata. Aquele vídeo ele viralizou muito e conseguiu dar a tônica, e claro, todo o ataque foi feito ao Hugo Mota também, que é o presidente da Câmara de Deputados hoje, falando que ele não defendia a classe trabalhadora. E isso virou uma onda, e a gente começou a conseguir não só pautar a agenda, mas também começar a mobilizar na rua. Sim. Então, nós tivemos vários movimentos de rua mesmo. A gente fez aqui na Praça 15, há uns 2 meses atrás, foi muito, muito positivo, assim, e a gente vai aí com toda a questão da trama golpista e tudo que tem sido desvendado, e a própria burrice, e eu acho que o costume da direita, da extrema-direita, de ser impune. A PEC da impunidade, ela trouxe ainda uma indignação maior da classe trabalhadora em relação a... Então é isso, o pessoal que trabalha na informalidade, que muitas vezes, Luara, sabe o que vai ganhar esse mês, mas o mês que vem é uma incógnita. Você não tem noção se vai vender mais, se vai vender menos, se a sua doceria online ali, que você vende ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, para as pessoas, se vai dar certo, qual vai ser a renda no final do mês. Então, é muito incerto, né? Se a sua lojinha de capinha de celulares, ela vai conseguir ter uma venda melhor esse mês, ou se o concorrente que abriu 2 quadras depois vai conseguir ganhar a sua clientela. Então, isso tudo é um desafio muito grande para essa classe trabalhadora, que sofre muito com a disputa ideológica, dizendo que são empreendedores, você é empreendedor, você é dono do seu próprio negócio, e que muitas vezes tem uma relação de trabalho até muito mais precarizada do que um trabalhador CLT que está na escala 6 por 1, por exemplo, que já é uma relação de trabalho extremamente difícil e precária, mas que tem alguma coisa certa e previsível ali ao longo do ano, né? Então, eu acho que todas essas disputas que estão postas, e aí falta um pouco essa habilidade por parte da esquerda de conversar mais ainda. Com a CLT a gente até conversa bem, mas com esse trabalhador empreendedor, né, que é como é visto hoje, esse trabalhador que é o microempresário, o pequeno empresário, a gente não consegue ainda ter um diálogo tão direto, apesar de termos clareza de que várias medidas, desde liberação de crédito, a incentivo, a cursos que são colocados, eles foram colocados já na gestão do presidente Lula como incentivo prático para o empreendedorismo, o pequeno empreendedor. Então, pega aquele site hoje, como está hoje, do Ministério da Educação, que tem centenas de cursos de empreendedorismo, aí as dicas de como abrir um pequeno negócio, de como abrir... Então, aquilo são ferramentas revolucionárias de pessoas que não tinham acesso a nenhuma informação gratuita. Tinham que pagar um contador para poder fazer, e muitas vezes ele não dispunha daquele dinheiro para poder fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que é isso. Aproveitar esse momento, essa onda, né, que a gente tem hoje em relação à pauta dos trabalhadores, e não baixar a guarda, continuar batendo, continuar mobilizando, continuar lutando. Eu acho que é o nosso papel, e os petroleiros com certeza vão estar na ponta de lança dessa luta aí em defesa da classe trabalhadora, de uma forma mais abrangente, inclusive. Lu, complementa, por favor, porque como sua pergunta ficou cortada, talvez ele não tenha contemplado todo. Então, Não sei se eu respondi tudo que você só falou. para ela Não respondeu, mas então, assim, para a gente fechar aqui, até trazer esse debate, né, dos petroleiros de novo. Então, você enxerga nesse momento, assim, levou vocês, não sei se eu perdi o que você já falou, mas sei que levou vocês a procurarem de novo, né, um parlamentar, e
que pode, como, né, o Lindbergh, você falou que já procuraram estar lá atrás e não rolou, mas agora o que mudou nessa correlação de forças para os petroleiros, para vocês tentarem de novo e recomeçar essa mobilização e, enfim, isso aí, para poder a gente fechar essa questão. Não, foi sim, foi o Foi fim da esse escala. momento mesmo? O fim da escala 6x1, com certeza, estimulou os trabalhadores a quererem também evoluir na escala, até porque já existe uma escala praticada de 14x21, que é a galera da Petrobras, da qual eu faço parte. Mas a grande massa, que é a grande maioria dos trabalhadores hoje, que não só os terceirizados, mas até de outras operadoras ou de outras empresas que têm outros campos de petróleo, né, que são trabalhadores primeirizados da Shell, da British Petróleo, enfim, de outras empresas da Statoil, que têm campos de petróleo e operam aqui no Brasil, esses trabalhadores, eles hoje estão na escala 14x14. Então, assim, foi sim uma cobrança e, assim, agora é um monte de gente querendo capitanear a pauta, mas, assim, não tem jeito, assim, a galera, pela história, pela luta e como hoje fica tudo gravado, literalmente, né, o que é que você fez no passado. Sim. Tá tudo na rede social, no YouTube, então a gente tem carcaça e moral para estar sendo, sim, vanguarda e liderar esse processo. Um parênteses até, né? E os petroleiros também, Teseu, só para desculpa te Pode interromper, ir, Caio. falar. Os petroleiros também têm um trabalho muito forte antes até das redes sociais, de resgate, de registro dessas memórias, né? Vocês têm, até o próprio Sindicato NF tem livro publicado, né, sobre as greves, então, realmente, essa carcaça moral aí, eu acho que está do lado de vocês. Mas, só para poder complementar mesmo essa questão, eu acho que o deslocamento desse debate, né, da escala 6x1, quando ele sai da coisa só das horas ou dos dias trabalhados e ganha um pouco, ganha tempo, né, com a subjetividade dos trabalhadores. Então, assim, quando o Teseu ele cita exatamente, olha, a gente já chega um dia antes e sai um dia depois, quando, né, vai para casa. Na verdade, essa escala ela não existe em horas, né? Não existe ali de uma forma, né, que é possível colocar no papel, vou dizer assim. Não dá para mensurar, o tempo ele é muito mensurável. Então, quando a gente sai, olha como é engraçado, né? Quando a gente sai do debate do tempo ou das horas, claro que a gente vai colocar isso formalmente no contrato de trabalho, ou então, né, quando a gente vai fazer de acordos coletivos, coloca ali, tem que colocar em tempos e horas, que é como o trabalho organizou a nossa sociedade, mas é justamente quando a gente, como classe trabalhadora organizada, desloca esse debate do tempo e começa a falar da nossa vida, ou da vida além do trabalho, como o movimento VAT, né? O Rick Azevedo trouxe muito bem, falando naquele vídeo dele que ficou famoso, olha, a gente não consegue fazer as nossas coisas, viver, a gente não consegue, né, ter lazer e tal. Então, é justamente quando a gente desloca isso do tempo que o debate ganha corpo, porque aí as pessoas entendem, né, que não precisa ser assim. E aí a gente começa a falar também daquilo que economistas já falam há algum tempo, né, Daniel, já que é o economista daqui da mesa, que não se trata de hora trabalhada ou de um contrato assim, o patrão ficar olhando para sua cara, mas de produtividade. E aí eu acho que a Petrobras é a empresa mesmo para poder capitanear esse debate dos trabalhadores da Petrobras, melhor dizendo, né, os petroleiros e petroleiras, porque é uma grande empresa e tem condições também de colocar em pauta aí a tecnologia necessária para que a gente aumente a produtividade, sem, né, que isso pese para os trabalhadores, para que a gente possa investir em novas formas de trabalho. Então, lembrar também que o Isa pode falar também sobre isso, se quiser, Teseu, que o debate sobre o retorno ao trabalho presencial, né, foi uma conquista, o trabalho, né, remoto, foi uma conquista dos trabalhadores petroleiros ali, até antes da pandemia. Eu me lembro que eu estava no congresso de vocês em 2019, Teseu, e já tinha um debate que vocês estavam fazendo sobre teletrabalho, né, a nossa amiga Thalita lá, a querida Thalita Mineira também, a gente se encontrou por lá, se Sim, conheceu por sim. lá, e falou sobre teletrabalho já naquele momento, quer dizer, nem tinha ideia que viria uma pandemia depois, mas vocês já estavam falando sobre teletrabalho, e agora também houve uma grande mobilização, né, contra esse retorno forçado aí que a Petrobras estava fazendo né, para o trabalho presencial. Então, olha só, é uma grande empresa, existe uma categoria organizada para a gente poder falar, né, para poder ser pioneiro aí nesses debates que são tão importantes para pensar um novo mundo do trabalho, que não seja aquela coisa, toda vez que a gente fala de tecnologia, enfim, trabalho, teletrabalho, ou que fala também de
maior produtividade versus menos tempo de trabalho, sem que isso seja um peso. Sempre parece que é do lado de lá, né? Sempre parece que é alguma coisa que tem que ser, e é sempre pautado também pelas empresas, pelos patrões, porque aí eles ditam as regras. E a gente, nesse momento, né, de contraofensiva, vou dizer assim, ou de uma reação organizada, não sei como é que é melhor chamar, não sei como é que vocês estão chamando aí entre os petroleiros, mas eu acho que nesse momento é muito importante, porque aí vira a chave, né? Vira uma coisa assim, olha, agora a gente pode dar as cartas, então a gente vai dizer como é a nossa experiência e o que a gente quer dessa relação de trabalho, e não o que vocês podem ofertar ou o que vocês acham que é melhor para a vida, gente, né? O que é uma grande desigualdade nas relações trabalhistas disso, assim. O cara, não, o patrão que tem as 24 horas dele por dia, querer me dizer como é que eu uso as minhas 24 horas. Não, é isso, eu assim, concordo plenamente, assim, e é mesmo, você rememorando, eu não lembrava qual era a pauta que nós tínhamos debatido juntos, e você lembrou da Thalita aí, até o Tadeu, né, nosso diretor aqui, que conversou com a Thalita, eu estudou com ela, acho que na escola, sei lá, e trouxe ela estudiosa do teletrabalho, e a gente já pautava a Petrobras desde 2016 sobre teletrabalho. Então, assim, é uma realidade que a gente sabe que estava posta já desde aquele momento, e é isso, sim. As mudanças vão acontecendo e ou a gente se adapta, estuda e vê a melhor forma de fazer, ou então vai ter uma hora que aquilo vai atropelar e vai acontecer sem uma organização de fato. Então, quando aconteceu na Petrobras, a gente já tinha proposta, a gente já tinha levantamento, a gente já tinha uma série de coisas que adiantaram o processo. Então, esse é um bom exemplo, né? E sobre o nome, a gente não tem nome ainda sobre a contraofensiva da classe trabalhadora, não. Mas o fato é que falar igual os coxinhas falavam na época do golpe, o gigante acordou, né? E a gente e o trabalhador não aceita mais agora essa opressão e assim, até o próprio trabalhador prestador de serviço da Petrobras, cara, é incrível e triste. Todo final de contrato na Petrobras é um caos. É calote, aí o trabalhador que não conseguiu ali muitas vezes, infelizmente a gente não representa todo mundo, mas os sindicatos de representação desses trabalhadores, ele chega no final dos contratos, o sindicato deles não fez nada ao longo do período do contrato, chega no final, leva um calote, aí atrás do FGTS, atrás do salário, atrás não sei o que. E aí quem entra em cena é o Sindipetro NF para tentar ajudar e aí, com todo cuidado, né? Porque como a gente não representa esses trabalhadores, tem toda uma questão jurídica a mais. Então, a gente intervém minimamente com estrutura, com carro de som, com diretor lá disponível para poder orientar, um advogado, né? O Normando sempre colocou à disposição um quadro de advogados para estar assessorando e ajudando ali, mas dentro de uma área muito limitada, por conta da não representação da nossa parte. Sim. Mas final de contrato é batata. E é um dos pontos de pauta, inclusive, do acordo coletivo que nós vamos falar hoje. A gente não vai falar só de Petrobras. A gente tem cláusulas de SMS, de segurança e meio ambiente e saúde, que atinge todo mundo. A gente tem cláusulas de modelo de contratação para que o trabalhador prestador de serviço tenha minimamente dignidade. A gente vai falar, aí eu vou dar um exemplo. Plano de saúde. Plano de saúde do trabalhador terceirizado, ele foi, durante muito tempo, garantido graças ao governo Lula 1, tá? Para o trabalhador, mulher, filho e, enfim, os dependentes ali. Os filhos. O cara tem 10 filhos, ele vai ter o direito ao plano de saúde para os 10 filhos. Porém, no governo Temer, Bolsonaro, eles mudaram a forma de contratação e cortaram essa cláusula que era obrigatória. Então, a gente começa agora 2023, o governo Lula 3, com o trabalhador ganhando um salário mínimo embarcado numa plataforma de petróleo. E aí, quem ajudou a organizar a greve da hotelaria, inclusive nos aproximamos do sindicato, que é o Sintop, Sindicato dos Trabalhadores de Hotelaria Offshore. O Sintop, ele vem para o Sindipetro NF, a gente faz uma greve em conjunto dos trabalhadores da hotelaria. Foi algo revolucionário e histórico na Petrobras. Aconteceu ano passado, essa greve. E a gente conseguiu piso salarial, a gente conseguiu garantir uma melhoria absurda no ticket. E isso tudo exigiu da Petrobras aditivo de contrato. E mesmo assim, Luara, tu acredita que a Petrobras não quebrou? Deu até o lucro dela semana passada e deu 32 bilhões de reais de lucro e 12 bilhões de Parece dividendos. que tá, né? Parece que tá. Tem uma leve impressão que não quebra a empresa não, da direita. E quem poderia imaginar que ofertar melhores condições de trabalho também melhoraria ou não impactaria a produtividade de uma empresa, né? Pois é. E
eu juro que eu vou passar para você, Daniel. Mas, assim, essa questão, como eu falei, né, desses índices, né, como taxa menor de desemprego, acabam ajudando a gente a orientar também a luta, apesar da gente saber da contradição, né, da informalidade, como eu já falei, mas até para a gente pensar esse suposto apagão de mão de obra, que é como a grande imprensa gosta de chamar, né, a falta de trabalhadores, né, gente que não quer trabalhar em condições degradantes, a verdade é essa. Então, não é um apagão de mão de obra, é um apagão de salários decentes, né? E aí, quando a lei de oferta e demanda para o outro lado, eles não querem saber dessa lei, né? Eles fingem que não existem, não existe. Então, é uma coisa curiosa, assim. É isso. Dani? Entendeu? A Luara acabou antecipando a questão do falar do teletrabalho, né, e do trabalho híbrido, né? A pandemia antecipou essa questão do teletrabalho, né? Quem pensava em alguma coisa teve que se jogar emergencialmente naquele caos da pandemia, e na volta da pandemia, né, acabou sendo uma conquista dos trabalhadores, uma flexibilidade maior. Claro que não o pessoal de exploração, porque tem que estar. Ainda não dá para explorar petróleo. Não dá para explorar remotamente, mas a Petrobras tem uma força de trabalho enorme em escritórios e que está usufruindo de teletrabalho e trabalho híbrido, e quando a administração coloca isso em xeque, obviamente os trabalhadores reagem, e é papel do sindicato também defender, mas a gente também tem um impacto negativo para a organização sindical, a organização dos trabalhadores, na medida em que o teletrabalho, se por um lado dá maior flexibilidade ao trabalhador, também tira ele do convívio com os colegas, né, do convívio coletivo, e aprofunda uma tendência de individualização, né, de atomização dos trabalhadores, que já é uma característica do nosso tempo e se torna exacerbada com o teletrabalho. Como é que você vê a questão do teletrabalho para a atividade de organização sindical, de organização de trabalhadores? É um desafio grande, assim, eu acho que a palavra certa é desafio. Porém, eu acredito também, né, até a vinda da Luara à época, lá no Sindipetro NF, ela não foi por acaso, acho que a chegada de vocês para estar aqui junto com o Normando, com a gente, fazendo esse diálogo constante, ela também não é por acaso. Uma das formas da gente estar com o trabalhador é por meio dessas maldições aqui que criaram, que se chama aparelho celular. Que ao mesmo tempo que ela deixa a vida mais prática, mas ela deixa também as pessoas mais isoladas, mais egoístas, vendo só o que elas gostam de ver. Então, isso Isoladas, né, que chama. é isolado. Não, insuladas. Fica na sim, sua ilhazinha, né? fica ali, e aí se formam cada vez mais as bolhas. As pessoas hoje, com a inteligência artificial, elas perdem noção do que é verdade e o que não é verdade. Você joga isso para minha avó de 85 anos, fez agora, que ela usa o WhatsApp, ela recebe os linkzinhos, ela clica lá para ver o que está rolando no Facebook. Você imagina como é que ela vai conseguir interpretar. Então, a gente tenta, e aí eu citei a Luara, porque a época ela veio por ser uma influência e tudo mais, e ela chega ali com a gente para poder ajudar a tentar ensinar um pouco o que ela sabia para a gente fazer alguma coisa diferente e tentar comunicar com as pessoas, mesmo não estando com elas o tempo inteiro. Então, assim, uma das formas que a gente vê de manter esse diálogo é exatamente a partir do uso das tecnologias, né? Que foi o que a gente falou também mais cedo. Então, o Sindipetro NF, ele é reconhecido nacionalmente, a própria FUP são reconhecidas, eu fui diretor de comunicação do Sindipetro NF, coordenei a pasta, aí em seguida foi o Marcelo Nunes, em seguida foi o Tadeu, em seguida o Rafael. Então, assim, nós tivemos uma série de diretores de comunicação já mais jovens que entenderam isso naquele momento e começaram a jogar muito peso, né, nessa questão. Então, quando eu era coordenador do sindicato, o diretor de comunicação por um tempo foi o Tadeu. E o Tadeu é muito ligado nisso, traz muita... E eu destaco o Tadeu porque hoje o Tadeu é diretor de comunicação da CUT Nacional. Chega tardiamente lá, porque, assim, queira ou não queira, essa questão geracional, né, pelo amor de Deus, sem nenhum preconceito a ninguém ou etarismo aqui, mas, assim, é natural também que as pessoas vivam a partir das suas experiências. Então, uma pessoa que é mais jovem, eu já estou totalmente desatualizado, viu, Luara? Minha filha de 16 anos e de 12 anos, já é outra vibe, já são outra forma de comunicar. Então, assim, se você não estiver constantemente procurando essas ferramentas para conseguir comunicar de acordo com a atualidade, você vai ficar parado.
Então a gente vê com muita preocupação e tenta investir em tecnologia justamente para estar na mão do trabalhador ali com um boletim. Então a gente tem o WhatsApp, o cara não recebe mais o boletim ali na base, na mão, mas nós fizemos um cadastramento de WhatsApp ali gigantesco, mais de 10 mil já pessoas inscritas no nosso WhatsApp e que, assim, majoritariamente os filiados do sindicato, para a gente conseguir, toda vida que sair o boletim na terça-feira, no final do dia, o trabalhador já recebe em primeira mão, que a publicação mesmo é quarta. Então, da base lá, que vai estar presencialmente, ele vai receber o boletim que ele recebeu no dia anterior, físico. Então, a gente tenta driblar isso dessa forma, comunicando de forma mais direta, e incentivando os diretores. A gente tem vários diretores, e aí eu que tento aprender um pouco sobre comunicação na rede social o tempo inteiro, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu que fico ali, sou chato ali. Todos os diretores do sindicato têm que fazer isso. Normando, Normando, tem que botar a cara na rede social, Normando, porque senão as pessoas, só o seu texto lá da coluna não vai ser o suficiente toda semana para estar dialogando. Então, foi a forma que a gente encontrou para também tentar comunicar. E, naturalmente, a gente absorve também demandas a partir disso. Então, seja pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais que nós temos, a gente tenta absorver também essas demandas dos trabalhadores, mas, assim, é insubstituível o olho no olho. Insubstituível. Não tem como você comparar. Você está com um trabalhador ali todo dia conversando, falando e apontando sua opinião e ouvindo o que o trabalhador acha de volta. É o papo de cafezinho, bebedor. É isso. Se perde muito. É o papo da cerveja, do happy hour depois do... Então, isso acaba se perdendo. E é um desafio mesmo para a gente tentar driblar isso. Eu gosto desse assunto, foi bom você levantar isso, assim, porque você consegue fazer por Zoom, né? Faz a reunião por Zoom, mas você vai estar na reunião, assim, você vai estar realmente ali na reunião ou você vai estar no Zoom fazendo outra coisa, né? Então você mobiliza, você consegue ter, de repente, vai ter mais gente participando de uma plenária virtual. Na presencial já tem o cara no WhatsApp o tempo todo. Isso. Agora imagina no Zoom. Exato, já é uma realidade das pessoas. Você vai no bar, né? No cinema, na praia. Vocês no bar estão no WhatsApp. Pois é. Você vê 4 pessoas. Então, aí numa plenária, numa assembleia presencial, pessoa, aí entra vários outros fatores, né? Mobilidade. Às vezes não pode ficar porque vai chegar cedo, porque não pode pegar trânsito. E Buscar o filho na escola. Que aí entra o home office. Por que o home office é bom? Porque a mobilidade é uma merda. Porque se todo mundo chegasse do seu trabalho à sua casa em 20 minutos, meia hora que fosse, meia hora, olha só, meia hora é muito, hein? Mas meia hora tem gente que sonha em chegar em casa para trabalho meia hora. Que fosse, você chegou 1 hora, perdeu 1 horinha, a gente perde 2, 3, né? Então, assim, por isso que a questão do home office é tão importante, né? Não só para a classe petroleira, mas para a classe trabalhadora como um todo, principalmente essa classe operacional. Só pode demorar 40 minutos, no 40 minutos, falar pesadinha. Exatamente. Só que dialoga com outras coisas, né? A mobilidade é uma delas. Se a gente resolvesse a mobilidade, a gente poderia conversar. Não precisa de home office. Não precisa de home office. Não sei se precisa, de repente, né? Estive em Amsterdã recentemente. As pessoas vão lá em bicicletinha, VLTzinho. Então, assim. Nada de repente, central, né? Área central. De repente, Amsterdã, não vou de home office, não. Aí chega no escritório, o escritório tá legal? Tá bacana seu escritório? O computador tá legal? O chefe tá te tratando bem? Porque ainda tem isso. Então, assim, o home office... Tá calor, tá frio. Pois é. Então, é um dilema mesmo que está posto para vocês, para a categoria dos petroleiros que trabalham administrativo, né, digamos, mas para todo mundo da classe trabalhadora, que assim, tirando, né, pessoas que são da linha de frente, né, que não tem como fazer trabalho presencial. E os sindicatos, eles vão tatear, e acho que você falou muito bem, de fato, o Sindipetro Norte Fluminense, quando chega para a gente aqui, tem essa questão, né, de estar mais nas redes sociais. Como é que tá bom? Beleza, a gente consegue botar o dobro de pessoas no Zoom. Essas pessoas estão participando? Estão participando como? Né? Então também, assim, a quantidade, a qualidade. No começo da pandemia, minha filha mais nova tinha 6 anos. Meu amigo, ela quer saber se eu tô na reunião, quer saber, papai, papai, eu te desenho aqui, papai, não sei o que. Papai, eu tô com fome. Papai, minha esposa é enfermeira, então minha esposa teve que trabalhar. Então, quem ficava em casa com elas, a nossa secretária do lar lá ficou lá com a empregada doméstica, a gente deixou ela em casa, teve um benefício à época do governo, ficou lá. Então, era eu e as minhas 2 filhas. E aí tinha aula online, tinha
E o detalhe, o caos na Petrobras, com questão de embarque, de não sei o quê, eu sei muito bem o que é a realidade do. Aí você remete isso à realidade de pessoas que às vezes não têm a estrutura que eu tinha em casa para que os meus filhos, cada um com o seu computadorzinho, Pois é. tal. Então, assim, você remete isso para uma realidade Eu brincava na pandemia que paralela, né? quem entrava em reunião depois de deixava a reunião ir depois de meio-dia, é porque eu não tinha criança em casa, eu não fazia o próprio almoço. Pois Não, é. eu estendi muita roupa durante a reunião, que aí eu botava o computador lá, botava o fone Tem aqui, muita cebola. ia fazer comida para as meninas. E detalhe, coordenando a reunião, isso era o mais desafiador. Pois é. Que eu era o coordenador do sindicato, quem coordenava a reunião era eu. Pois é. Então, assim, é uma loucura isso. E você remete para as pessoas hoje no dia a E dia o próprio também. benefício do home office, estava falando agora, né, do meu escritório, enfim, que é um quarto, o famoso famigerado quartinho de empregado que transformado em escritório. Aquilo não é um escritório, né? Então vai ter gente que Vai vai... ser um quarto. E eu não tenho filho, fazendo. Não pode ser um quarto, inclusive. Não serve nem para quarto no escritório. Então, assim, eu não tenho filho, aí quem tem filhos. Então, assim, são várias questões, por isso que eu acho que o assunto é esse, o assunto é Não é ao vivo, simples, porque ele não é assim, bota todo mundo em home office, então tira todo mundo, não é assim. As coisas. Caio, e a própria realidade das cidades é diferente se você comparar uma Exatamente. cidade como Campos, Pois é. como Macaé. com o Rio de Janeiro. Só que, por exemplo, em Macaé, tem muita gente que trabalha em Macaé que mora em Que Campos. mora em outro lugar. Não, o cara mora em Campos, são 110 quilômetros de distância. O cara sai 5 horas da manhã para ir trabalhar na Petrobras e ele chega de volta 19 horas se o trânsito estiver bom e não der nenhum M na BR. Pois é. Então, assim, é um desafio. Sim. Esse cara ele vai ter que acordar no outro dia de novo 4 horas da manhã para 5 horas pegar o ônibus de novo. Então, você tem uma questão também de ver qual é a realidade social de cada Casa a trabalho. casa, exatamente. Aí não compara também. Eu vou dar um exemplo. Você tem uma empresa que é em Campos e as pessoas são de Campos e você vai ali e volta, 10 minutinhos no máximo, você tá... É diferente a realidade. Campo Grande, bota o trabalho para vir de Campo Grande para cá todo dia. Eu vim durante 10 anos. Então, eu sei, eu falo Campo Grande porque nós temos vários trabalhadores da Petrobras que é a realidade deles. Então, assim, você... Então, isso, é um desafio e desafio para os pais, desafio muito maior para as mães, sem dúvida, porque acaba, infelizmente, sendo a grande responsável só dessa questão, muitas vezes, da casa, dos filhos e tudo mais. Então, assim, eu sei que é um desafio grande. A famosa economia do cuidado, né, Luara? Que a gente quer falar aqui em breve sobre, né? Um tema que... Eu quero falar duas coisas sobre esse debate do teletrabalho, mas também sobre o que eu falei anteriormente, da importância de deslocar o debate sobre jornada de trabalho para das horas, né, para a qualidade de vida. Porque eu acho que também aqui, quando a gente fala de teletrabalho, a gente também está falando de uma jornada que permite ao trabalhador gerir o seu próprio tempo. Uhum. E isso se tornou uma coisa muito importante para essa geração, para a nossa geração. Né? Eu falo para a nossa geração porque é a geração que já está inserida no mercado de trabalho, mas também para a nova geração que não quer um modelo que não te permite viver mesmo durante o seu trabalho. Eu acho que, principalmente no Brasil, que tem uma herança aí, escravocrata mesmo, né, de patrões e um pensamento da nossa elite que quer ficar ali fungando no cangote do trabalhador, vendo se ele está produzindo ou pelo menos podendo pedir, porque existe também dentro dessa jornada de trabalho que pretensamente, né, ou que se propõe ser aí formalizada, existe muita informalidade, como eu disse, de desligação. Então, às vezes, o trabalhador, no contrato de trabalho dele, está que ele vai fazer uma coisa, mas durante o dia ali de trabalho, isso é muito fácil perceber, principalmente se a gente falar de trabalho doméstico, viu, gente? Mas vamos colocar aqui nos trabalhos formais também, assim, que é toda hora o patrão pedindo, né, o chefe pedindo para fazer uma coisa que nem estava no escopo do seu contrato de trabalho. E isso é muito comum. E aí você vai falar que, não, peraí, eu estou designado para fazer tal coisa. E corre o risco de ser repreendido, sofrer assédio moral, ou a pior coisa que pode acontecer para um trabalhador que já está inserido, que é de ficar desempregado, de perder o seu trabalho. Então, esse é um ponto, eu acho que a gente devia começar a seguir aqui o exemplo dos petroleiros e se antecipar nesse debate, para poder até criar também as formas, né, novas formas, novas tecnologias, novos, né, porque a gente hoje depende muito de Zoom, de Microsoft Teams, de Google Meet, que tem modelo de fazer reunião, mas o que a gente vai fazer para poder desatrelar essa coisa, né, de ficar o tempo todo online também, porque quem trabalha remotamente também tem isso, né?
parece que nunca para de trabalhar, porque o grupo de WhatsApp para. Toda hora uma reunião poderia ser um e-mail. E informações. Coisa cai. Não, porque são informações em drives, né, em aplicativos, em empresas. Mas é outro programa. Pois é. Só de segurança aí. Não, mas é um papo que eu quero ter também aqui, quero trazer aqui. Mas fica aí a proposta, porque eu acho que esse é um tema. Exato. A soberania, a gente fala tanto de soberania, e a gente, né, Tudo, tá né? lá, Se né? o Google e a Microsoft resolverem desligar... E já diria Dilma Vana Rousseff, tem que ver bem que nuvem é essa. Esse negócio de nuvem aí, ela já falou lá atrás. E não é fazer, não. O problema é como eles se ligam. Quer dizer, Exato. é um modelo que já veio né, de cima para baixo para a gente. Então chegou aqui, olha, a gente tem como é que vai usar. Agora, como a gente usa não só essa tecnologia, mas até cria as nossas próprias para poder permitir que esse novo modelo, que eu acho que tem, né, que vem para ficar, e que tem benefícios, pelo menos, que a gente espera que os benefícios fiquem, Claro, né? Porque, tudo bem, tem um debate da mobilidade. A gente pode ver a mobilidade, Caio, mas tem coisas no trabalho remoto que eu acho que interessam as pessoas. Claro. Justamente isso que eu estou falando, da gestão do tempo. E aí, eu vou falar sério, assim, porque a gente viu recentemente os bancários, né, sofrendo ali com aquela demissão em massa que teve num grande banco brasileiro, né, foi o Itaú, né? Itaú. E aí, a justificativa é que os caras não estavam trabalhando, não mex... Aí a gente começou a ver como é que eles fazem para poder saber. Aí tem as tecnologias usadas para isso, né? Os softwares lá, de quantas vezes mexe no mouse. Aí começaram até a surgir os memes do pessoal colocando um ventilador agarrado no mouse para poder girar. Quer dizer, olha que burrice. Quer dizer, se você consegue entregar, produzir em menos tempo, não quer dizer que você tem que ganhar só pelo que você produz durante aquele tempo, mas pela entrega. Como é que a gente vai mensurar isso que não seja nesse tempo? É disso que eu estou falando quando eu falo de deslocar o debate para, né, da questão das horas trabalhadas para um lugar que permita, viver. Eu quero viver. Eu quero, inclusive, dentro dessa minha jornada de trabalho, poder fazer coisas que eu gosto, ou então coisas que eu preciso. Por exemplo, cuidar de filhos, né? Se quem tiver filho, estender uma roupa que eu preciso dentro de casa, fazer a minha própria comida, porque quando a gente vai falar de trabalhar fora, também tem isso, né? Onde é que você vai comer, o que, é que você vai comer, vai levar a marmita, quem que vai produzir a marmita, quem que vai fazer, onde você vai comprar, tem um restaurante perto de onde você vai, de onde você trabalha, ou, no melhor dos mundos, se você puder fazer a sua própria comida, como é que a gente... Então, todo um debate disso aí, sobre qualidade de vida, eu acho que é para aí que o debate deveria ir, sabe? Para a qualidade de vida. Até para a gente dizer, olha, não é um problema que o trabalhador depois do horário de almoço, tira ali, né, depois de almoçar, dentro daquele período que supostamente é a jornada de trabalho, mas a gente não falando em horas, possa assistir uma sériezinha, possa tomar um chá com calma, ler um pouco. Claro. Mas aí então eu estou pagando para você e tal. E aí essa mentalidade do patrão de eu estou pagando para você fazer o que você gosta, fazer o que não é trabalho, que supostamente não é trabalho, vamos dizer assim, vou colocando supostamente, porque isso faz parte da nossa vida e a gente está ali, né, integrado, enfim. Esse debate que a gente tem, esse discurso que a gente tem que combater, gente. Porque isso é mentalidade escravocrata, isso é mentalidade de gente que quer o tempo todo você produzir. Então, durante aquelas 8 horas, o seu corpo, sua mente me pertence, você vai fazer o que eu estou mandando e mover o mouse quantas vezes for preciso para poder parecer que você está trabalhando. E esse discurso que eu acho que a gente tem que combater. A outra coisa, só para poder fechar mesmo ainda sobre teletrabalho, não sei, Teseu, como é que foram as experiências de assembleias, né, na pandemia, assembleias híbridas, mas eu acho que também há aí, até para a gente pensar também novas tecnologias, ou como é que a gente integra as tecnologias existentes no momento, para que a gente possa produzir isso, que é política. Assembleias são, né, eventos, essencialmente haja debates, né, ali, então as pessoas estejam realmente integralmente naquele lugar para poder ouvir, debater, rebater, se for o caso. Então tem ali as inscrições, é uma coisa que mobiliza muitos trabalhadores, e que deveria ser essa ferramenta, né, política, é uma ferramenta de politização e também do fazer político dentro ali dos sindicatos. Então, eu penso que remotamente acaba perdendo muito, porque se lá, o Caio até colocou, né, se nas reuniões de assembleias a pessoa já está ali, o pessoal olhando o celular, às vezes não está tão presente assim, mas pelo menos ali, presencialmente, as pessoas estão dispostas, né, de corpo, inclusive, a estar ali, e aí se precisavam fazer uma inscrição e falar. Mas as reuniões online, elas trouxeram muito disso, assim, as pessoas estão ali
e abre o microfone só para poder falar o que interessa, às vezes depois nem ouve o que tem Uhum. falado. E, né, na Assembleia Presencial você tem que, de toda forma, continua como é que foram a experiência das Assembleias Híbridas, você fica à vontade, mas eu queria só colocar assim, essa importância da gente pensar o que manter de cada situação. Então, o que manter de escolhido. Eu entendi. Então, assim, cortou. Vai fazer Não, só deu uma finalzinho. cortadinha no final, Laura, mas assim, entendi. É, o mais incrível, Laura, porque, assim, no período da pandemia, né? E é até para tentar, assim, vou tentar ser objetivo, até porque tem a questão do ACT mesmo, que Vamos entrar. a gente vai entrar no ACT, mas assim, durante a pandemia, a gente, e aí mais uma vez, o Sindipetro NF, até pelo tamanho, pela estrutura, a gente conseguiu dar todo o aparato para que houvesse, a gente teve eleição durante a pandemia, no começo da pandemia, por sinal, 2020 teve uma eleição sindical, a gente conseguiu conversar, criar ferramenta e tal, e fez uma eleição com uma participação muito boa da categoria, foram mais de 4.000 trabalhadores, se eu não me engano, participando da eleição, cada um com sua chave, gerava lá uma senha, coisa e tal, e o trabalhador conferia se era ele. Então, algumas empresas que já prestavam serviço para o sindicato conseguiram elaborar essa ferramenta à época e foi bom. As assembleias, sabe o que move um trabalhador para prestar atenção na assembleia, Luara? É o tema, não é a ferramenta. Então, assim, a gente percebeu que, por exemplo, uma assembleia de prestação de contas do sindicato, as mesmas pessoas que estavam presencialmente, elas estavam online. E elas prestavam atenção porque era um tema que interessava a elas, Sim. esse tema aí já pega a assembleia de acordo coletivo. Se eu fazer uma assembleia de teletrabalho, o pessoal offshore não tá nem aí para a assembleia de teletrabalho. Então, assim, o tema, ele move muito mais a galera do que, de fato, qual é a ferramenta que vai estar usando. Porém, Foi com as presenciais, inclusive. É por isso que eu tô falando isso. Assim, mas... Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe que em alguns momentos as pessoas se mobilizam, mas a pessoa não quer ouvir o que o sindicato tem a falar, não. Ela quer ir lá e votar a favor ou contra o que o sindicato está indicando. Então, a gente foi até questionado nessa última rodada de assembleia que acabou agora domingo. Eu estava na assembleia lá na base de Imbetiba, que é a maior base nossa do Sindipetro NF administrativa, e aí um trabalhador levantou a mão, Teseu, pô, vocês não disponibilizaram a assembleia online? Aí foi justamente isso que eu falei, olha, a gente bota 2 dias nessa base, terça e quinta, justamente porque o trabalhador, a gente entende que normalmente faz segunda, terça e quarta, que a Petrobras obrigou a ter sexta-feira ou segunda-feira o trabalhador presencialmente. Ou a pessoa faz quarta, quinta e sexta, ou faz... Enfim, a gente ia pegar ali 95% dos trabalhadores, dar a oportunidade dele participar. Não é nem garantido que ele participasse. Ali naqueles 2 dias, ou terça ou quinta, a mesma assembleia. Aí, claro, os trabalhadores que participam terça não participam quinta e vice-versa. Mas a gente. Aí ele perguntou: olha, a Assembleia Online, ela perde muita pessoalidade. A gente faz no horário aqui, que é no horário do intervalo do almoço, e existe um horário ali flexível que consegue, de 13 às 14 horas, o trabalhador sequer ser descontado do salário. Então a gente organiza tudo para que o trabalhador esteja aqui ouvindo o que o sindicato tem a falar. Porque na online, a tendência de acontecer isso, o trabalhador ir lá e não ouvir o que está acontecendo, não querer participar do debate e chegar na hora da votação, até inclusive a própria gerência da Petrobras para boicotar, aprovar um acordo que o sindicato está indicando rejeição. Quando é na porta da empresa, isso intimida, porque ele vai ficar, pô, vou lá só para. Eu nem vou fazer greve se o sindicato aprovar a greve, mas vou lá votar pelo sim ou pelo não da greve. Então constrange de acontecer esse tipo de coisa. Então a gente defende muito o presencial para o debate do trabalhador, o que não impede a gente de estar fazendo os vídeos, de estar fazendo NF ao vivo, de estar participando aqui do lado B do Rio, não impede nada disso. Mas o presencial é que dá o tom mesmo ali, do olho no olho, de tirar a dúvida, de sentir o sangue ali ferver quando a gente fala sobre a reunião de negociação, de sentir a indignação do trabalhador no contraponto também por alguma situação que ele esteja passando, às vezes até contra o sindicato mesmo, o trabalhador, não, acho que o sindicato está errado, não devia fazer isso, devia fazer aquilo, que acontece também. Então, isso tudo é importante que a gente sinta no olho a olho ali, cara a cara, né? Então, eu acho que consegui responder mais ou menos assim que é desafiador. E no final das contas
nosso público é mais velho, né? Da minha faixa para cima, né? Vamos deixar Você tem assim, quantos né? anos? Eu estou com 36. Aí, Então, é minha idade. então da nossa faixa, Teseu, para cima, né? Da galera da cima. Eu sou acima. Mas o público que é jovem, Bernardo é jovem, e se tiver um público jovem nos vendo aqui, antes de tudo, lembrem-se que a relação humana ela é presencial. Então, assim, é a internet que nos permite estar chegando a você, é a internet que nos permite a Luara estar aqui falando com a gente. A internet, ela Falar uma permite coisa várias polêmica. coisas. Eu vou falar uma coisa Mas a polêmica. relação, ao final das contas, qualquer que seja o objetivo que você tenha, a relação humana, ela se dá presencial. Você, desde a relação de amorosa, né, de procriação e diversão, até matar alguém, tudo isso você não faz presencialmente. Então, assim, o final das contas, a relação é presencial, é por isso que a gente está sempre tentando, por exemplo, quando a gente vem aqui com nossos convidados, a gente tenta sempre ser presencial, dar uma outra dinâmica. Vocês que são ouvintes e espectadores sabem que quando a gente está presencial é outra coisa. Então, assim, no final das contas é bom, né? Deixar isso claro. Você queria falar assim? Não, a polêmica era essa. Você não procria Pois é. online, você procria presencialmente. Pois é, você não procria, você não se diverte igual. Não é igual. Pode até achar que é parecido, mas não é, é diferente. E até isso, assim, né? Você dá um tapa em alguém, você não aperta aqui e dê um tapa em alguém. Não é a mesma coisa de chegar e dar um tapa em alguém. Então pro bem e pro mal. Não que você incentive a violência. Não, depende. Contrário. Mas não, Depende sem contra violência. quem. Depende contra quem. Não, sem violência, gente. Mas, enfim, se tiver violência, Simbólica. procure um advogado ou advogada. Agora, para a gente terminar, Teseu, queria que você falasse, vocês estão em estado de greve, acabei de ler aqui fresquinho, queria que você explicasse para a gente o que está pegando aí com os petroleiros e petroleiras nessa negociação, principalmente aqui com a Petrobras, né, que a gente está falando, e explicasse para a gente, né, quais são as reivindicações, né, dessa greve, o que é esse estado de greve em si, né, os próximos passos, explica para a gente aí o que vem, o que a gente acompanha nos próximos dias. Vou tentar falar aqui, ser o mais objetivo possível, mas ao mesmo tempo tentar tirar um pouco, até para mostrar para um público muitas vezes que não é o petroleiro ou a petroleira, Exato. como é que a gente organiza o acordo coletivo de trabalho. Quando é lá para abril, maio, a FUP orienta, sindicato, nós vamos fazer o nosso congresso em julho ou em agosto. Então comecem a organizar os congressos regionais de vocês. Nós temos lá no Norte Fluminense mais de 30 plataformas, que o sindicato não consegue ir lá na plataforma fazer assembleia, os trabalhadores se reúnem sozinhos. A gente indica, plataforma, façam as assembleias aí a bordo e escolham 2 delegados titulares e 2 suplentes para participar do nosso congresso e tragam as pautas da plataforma para o acordo coletivo. Uhum. Aí a gente vai lá na base de Ibetiba, vai em Cabiúnas, vai no Parque de Tubos e indica as plataformas para fazerem a sua... Aí eles botam lá, elegem os delegados da plataforma ou da base, tudo isso proporcionalmente. Aposentados, nós vamos fazer a assembleia na sede do sindicato dia tal, participem, os aposentados se reúnem lá, mais de 100 aposentados, o nosso delegado vai ser esses 9 aqui, esses 10 aqui. A gente faz uma proporcionalidade lá para manter de acordo com o número de filiados que nós temos. E aí nós vamos para o Congresso. Aí a plataforma P56 traz a pauta dela, para traz as pautas dela, os aposentados trazem as pautas. E aí a gente conflui tudo aquilo e essa aqui choca com a outra. Vamos tentar construir o consenso. Não, vamos votar. Vota e a gente constrói uma grande pauta. Levamos para o Plena FUP, ou para o CONFUP, que é o congresso que reúne todos os 13 sindicatos, 14 agora, que nem São José dos Campos, 14 sindicatos da FUP. Teve uma pulada de muro aí, né? Foi. Teve um que veio para cá. Os 14 sindicatos da FUP, a gente reúne esses sindicatos e faz o Plena FUP lá, cada sindicato defendendo a sua pauta e tudo mais. Constrói uma pauta. E depois a gente entrega essa pauta para a Petrobras. O escritório aqui aí, aproveitar para agradecer o Cadu, nosso querido Cadu, que organiza toda essa pauta, junto com o Cloviomar e o Takashi, do Diese. Então, eles organizam a pauta, bota lá em número de cláusula, encaixa lá em qual cláusula que vai ser aquele... E nós entregamos lá a proposta para a Petrobras. E aí a gente começou, como esse ano foi um ano que a expectativa da categoria de resolver esses problemas estava muito grande, a gente demorou aí quase um mês para conseguir organizar, sistematizar. Na verdade, foram 15... foram uns 20 dias por aí, para organizar essa pauta de negociação, que estava muito grande a pauta. Então, vai desde o ticket para o trabalhador offshore, ao fim do banco de horas,
pontos do teletrabalho, que a gente fez o acordo de teletrabalho, mas a gente quer sempre melhorar esse acordo de teletrabalho, pautas das refinarias. Então, assim, você pega ali pauta dos aposentados, que é a principal pauta desse ano, que é o fim dos equacionamentos dos aposentados, que tem pago desde 2018 um valor extra para a Petros por conta de falta de pagamento de dívida da Petrobras, uma série de questões lá, que problemas estruturais da Petros, e eles pagam hoje uma parcela extra dentro do seu salário. Então, todo mês a gente recebe, por exemplo, aposentado, o contra-cheque está zerado, estou desesperado, eu preciso... Então, assim, imagina você ter ali a aposentadoria que você conta no final do mês que vai receber e não recebe. Então, assim, a gente tem muitas... É muito complexo a criação da nossa pauta de acordo coletivo. Nós não estamos falando só da Petrobras. Sim. Nós estamos falando de Petrobras, Transpetro, PBio, e aí cada um é uma realidade. Você confluir isso tudo num grande acordo coletivo é um desafio. Claro. E a gente fez essa construção histórica e a gente tem hoje um acordo que vale para o sistema Petrobras, e aí é isso. Uma cláusula não vale para um, outro para outro. A gente teve os trabalhadores da ANSA, que é a Fafem Paraná, que foi fechado durante o governo Bolsonaro em 2020, e que a gente tenta agora, a gente conseguiu voltar com eles ano passado, a gente tenta agora igualar o ACT deles novamente ao da Petrobras. Então, assim, a gente vai e a gente entrega essa pauta e a gente é surpreendido um dia depois da gente entregar a pauta para a Petrobras com uma proposta da Petrobras de acordo coletivo. A gente olhou assim, vocês estão de brincadeira, vocês não eram... Nem a gente entendeu a nossa pauta direito, vocês estão querendo dizer que vocês já leram, já entenderam e já estão dando uma proposta para a gente? Vocês estão... Pronto. Nós ignoramos aquilo e nem votamos, nem levamos para a Assembleia, porque foi um desrespeito tão grande que a gente já tocou o barco dali. E aí fizemos várias reuniões temáticas com a Petrobras, onde a gente... E aí é isso, desde questões de AMS, do nosso plano de saúde, que tem que melhorar, a questão da Petros, enfim, várias questões que estão postas no acordo. A gente fez reuniões temáticas, foram 9 reuniões temáticas, e inclusive falando sobre o futuro da Petrobras. Então, quando a gente fala de acordo coletivo dos petroleiros e petroleiras, e aí não é da Petrobras, do sistema Petrobras, que aí você pega essas outras empresas, a gente está falando também do futuro da Petrobras. Então, do futuro do setor petróleo, do futuro dos trabalhadores próprios e terceirizados. E aí é onde a gente começa a apontar. Desde uma pauta pelo Brasil soberano, que nós fizemos esse ano, onde a gente aponta questões de transição energética, onde a gente aponta a redução absurda que tem nessa terceirização hoje, posta no sistema Petrobras. A gente aponta o modelo de contratação que eu falei mais cedo aqui, com piso salarial, com várias questões de direitos básicos que, na nossa visão, deveriam ter em todos os contratos da Petrobras para os prestadores de serviço. A gente aponta o fim dos equacionamentos. Então, a gente traz ali aquela pauta e aí a gente recebe a primeira contraproposta da Petrobras, que nos surpreende pela tentativa da própria empresa de querer tirar direitos que já estavam postos há muitos anos no acordo coletivo. Então, vou dar questão sobre supressão de folga. Ao invés da Petrobras resolver o problema e acabar com o saldo AF, e acabar com alguns cálculos que ela faz de escala de trabalho, não. Ela fala lá, e aí a gente vai pagar a hora extra e considera que a folga não está mais suprimida. Ela coloca uma cláusula ao invés de falar, não, aí eu vou garantir a folga do trabalhador num outro momento. Não, ela não fala isso. Ela fala que dá como quitada a supressão da folga. E não é isso que a gente quer. Então, assim, estou dando esse exemplo porque é um exemplo que tem um impacto grande para a Petrobras, porque a gente teve que mover ações judiciais para começar a fazer com que ela se movimentasse em relação a isso, e não foi suficiente ainda. Ela quer colocar uma armadilha no acordo. Então, se foi não considerou a questão nada do teletrabalho, e aí, naturalmente, a gente volta para a categoria nas assembleias e fala, olha, pessoal, é o seguinte, se o pessoal do administrativo acha que é importante, Luara, a pauta do teletrabalho, é importante que o pessoal do administrativo vá para a assembleia e participe junto com o sindicato, e dê ou não que a empresa... Se você vai ali, chama uma assembleia, numa base que tem 1.000 trabalhadores que trabalham ali e participam 100, o que você está demonstrando com isso? O pessoal não está interessado na pauta. Se participam 500 trabalhadores, não, essa pauta aí realmente é uma pauta importante para a categoria. Claro. Nós tivemos 22 plataformas fazendo assembleia. O que isso quer dizer? Que a pauta do offshore ela é importante para a categoria.
E as assembleias cheias que a gente fez. Então, assim, e eu falo a gente, mais uma vez, uma coisa revolucionária que tem no nosso tipo de organização, e aí eu destaco aqui os companheiros que me antecederam, desde Fernando Carvalho, Antônio Carlos Angel, o Luiz Carlos Meikilo, que ainda é diretor do Sindipetro NF, o Zé Maria, sem dúvida, uma grande liderança nossa, o Bredinha, é que eles construíram uma forma de organização que o trabalhador faz a assembleia sozinho no seu local de trabalho. Isso é muito revolucionário, porque você não precisa ter o Teseu lá. Pessoal, nós vamos fazer assembleia dia tal, hora tal. O cara do sindicato, o famoso o cara do que passa sindicato, lá no lugar, né? não vai precisar estar o Serginho, tal, a Bárbara, tá, qualquer outro diretor nosso na plataforma. O trabalhador vai ver no site do sindicato, vai ler lá as orientações, vai para a assembleia, eles debatem, discutem. Às vezes precisa ligar para o diretor do sindicato, aí me liga 8 horas da noite. Não, vocês estão em assembleia, eu vou atender. Se for para tratar de hora extra que não pagou, eu falo, me liga amanhã 8 horas. Mas se for assembleia, não, a gente já sabe que é um período crítico, um período diferente, a gente está à disposição. Teseu, eu preciso que aqui a gente está com dúvida nesse ponto, como é que é isso? Você explica ali em viva voz para todo mundo no meio da assembleia, e o pessoal faz a assembleia e volta aos indicativos do sindicato. Então, assim, a gente tem uma forma de organização diferenciada. Então, temos uma pauta muito importante esse ano, que é a incorporação dos trabalhadores da Transpetro de Cabiúnas para a Petrobras. É uma pauta, assim, muito cara para a gente esse ano, que a gente tem dado energia. Só que aí a gente viu que nem toda a assembleia que a gente fez em Cabiúnas, o pessoal entendeu o recado. Então, o que a gente fala? Pessoal, pelo amor de Deus, né? Se vocês que são os maiores impactados não estão indo participar da assembleia, como é que o sindicato vai ter força na mesa de negociação para falar, ó, essa pauta é importante? Aí a Petrobras vai olhar assim, a Transpetro, não é tão importante assim não, a gente vê as assembleias lá, porque eles veem tudo por câmera, eles sabem os dados que estão ali, quantos participaram, quantos não participaram, quantos entraram na empresa na hora que a gente estava lá na porta para fazer a assembleia, quantos ficaram lá de fora, então eles sabem tudo isso. Então, é um desafio para a gente conseguir orquestrar e fazer todo esse trabalho funcionar bem, mas eu acho que a gente está no bom caminho, a participação nas assembleias foi muito boa, com a tendência de aumentar ainda mais nessa próxima rodada de negociação, que a gente está numa fase agora de negociar o acordo, a gente vai entregar o resultado das assembleias para a Petrobras amanhã, dia 11, no caso o programa vai no ar. Tá indo hoje, né? Pronto, tá indo hoje, terça-feira. A gente vai entregar para a Petrobras, vai reafirmar os nossos pontos de pauta e a gente vai, em seguida, ver se faz uma nova rodada de negociação com a Petrobras para ver o que a gente tira na mesa de negociação. E aí não tem jeito, não tem acordo, nós vamos para onde? Para a greve. E aí a greve é sempre a medida legal, prevista por lei e que o trabalhador tem que usar de forma correta para poder a gente conquistar e dar o passo que a gente acha que é justo para o trabalhador. Então, se o patrão não entender o que é importante, a greve vai mostrar para o patrão que é importante aquela pauta a partir de uma greve, de uma mobilização. Maravilha, Teseu. Eu acho que agora a gente conseguiu dar esse apanhado que a gente estava querendo. Vou deixar para a próxima ocasião, você certamente voltará em breve, ou se não, algum companheiro seu lá do Sindipetro, para falar da gestão da Magda, né? A gente abordou... Quero pincelar. Então eu faço o seguinte, então, já que eu já levantei a bola, vou me despedir de você. Obrigado por ter aceitado o convite. Acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí. E eu falo isso muito pro pessoal lá do sindicato, né? É importante a gente trazer os anseios da categoria, mas a gente, por o lado B, não ser um veículo sindical, né? Não, a gente não é um veículo. A gente fala para outras pessoas, né? Outras categorias, outros trabalhadores. É muito importante que a gente faça essa conexão, como a Luara falou, como você explicou bem, até para as pessoas entenderem que a saída é sempre pelo sindicato. A saída da classe trabalhadora não tem outra saída, né? É claro que há sindicatos mais fortes, né, de categorias mais fortes. A gente tem um debate amplo sobre a questão de sindicatos, mas assim, a saída é sempre pelo sindicato. E quando a gente fala com o Sindipetro Norte Fluminense, eu observo bastante coisa da organização deles, a gente vê como são coisas que facilitam, ou são ferramentas que ajudam, né, no trabalhador. Então foi bem legal trazê-lo para você falar de uma pauta concreta dos petroleiros, mas de como conversa com o ambiente externo, né? Com a classe trabalhadora em geral. Então foi bem legal nesse sentido.
Vou pedir para você deixar o seu recado final. Eu sei que você tem redes sociais. Vi que você tirou a barba recentemente nas redes sociais. Eu Deu polêmica, adorei o ficou vídeo. indignado que eu botei o vídeo dela A minha esposa fica também com... descabelada. Adorei. Deixa suas redes sociais. E já que você queria pincelar aí da questão da nova gestão, já nem tão nova assim, já que você veio falar, na época era sobre as expectativas, e agora, já 1 ano e meio depois, como é que tá a gestão da Magda? Fala um pouquinho e obrigado. Não, valeu, Caio. Assim, a gestão da Magda, ela na verdade, ela é uma gestão que tem feito entregas para o governo, para a população. A gente percebe claramente um empenho maior da gestão para fazer com que o programa de governo do presidente Lula ele seja aplicado. Então, a gente desde a questão da indústria naval, a questão das plataformas próprias, toda a questão dos investimentos em fertilizantes, questão do gás, que é um gargalo para o Brasil, essa questão do gás, o próprio empenho em relação à margem equatorial. Você vê que ela está entregando muita coisa, porém algumas coisas não têm andado. Vou dar um exemplo. O retorno das refinarias, a gente tem aí a RLAM e a REMAN, a refinaria de Manaus e a refinaria da Bahia, lá de Mataripe. As duas não retornaram ainda. A gente entende que é benéfico para a Petrobras e para o país. Hoje a gente tem a gasolina mais cara do Brasil, assim, de longe, R$ 8, R$ 9 lá em Manaus, mesmo a Petrobras tendo apontado quase 20% de redução do preço da gasolina desde o começo do governo Lula. Então, o retorno da BR Distribuidora é uma coisa assim, fundamental para a gente, inclusive, fazer o controle desse preço dos combustíveis, dos derivados. Então, assim, você tem a gestão da Magda, de fato, bem mais empenhada do que a do Jean Paul para dar certo o programa de governo. Porém, todavia, entretanto, a relação dela com os trabalhadores, e eu falo dela, não é dela pessoalmente, Sim. Poucas vezes eu tive com a Magda, sempre me tratou muito cordialmente, educadamente e vice-versa. A gestão, né? Mas a gestão em si, nós percebemos, e aí o teletrabalho que nós conversamos mais cedo foi um ponto, assim, acho que um divisor de águas, que simplesmente chega um e-mail no dia 7 de janeiro para todos os trabalhadores: pessoal, a partir de abril vocês todos estarão trabalhando 3 dias, não mais 2 presencialmente, só vão ter 2 dias e tal, e aí bota as regras ali e tal, e tchau. E aí foi que os trabalhadores administrativos, historicamente, pelo menos lá no Sindipetro NF, desde os anos, começo dos anos 2000, que os trabalhadores não faziam uma greve massiva do administrativo. E a gente conseguiu fazer uma greve forte do administrativo, não só lá, como em todo o Brasil, onde tem bases administrativas grandes. Mas aí depois veio questão de essas reduções de economia, que a gente não conseguiu entrar muito na questão do balanço da empresa, os resultados e tudo mais, mas eu vou tentar falar rapidamente sobre isso. A gente teve tentando desimplantar trabalhador, que nem a gente está vendo agora na área de EIP, de exploração e produção, onde mais de quase 300 trabalhadores estão sendo retirados do regime offshore. A gente tem uma deficiência enorme de trabalhadores a bordo. A gente tem uma deficiência enorme. Todo embarque, quem vai lá, por exemplo, nos aeroportos onde tem embarque e desembarque dos trabalhadores, é assim: o diretor que está lá. Tá aqui, aí encontra o cara: e aí, meu irmão, tudo bem? Tá, beleza. Aí encontra o cara 14 dias depois, ele desembarcando: e aí, meu irmão, tudo bem? Beleza. Aí quando é 5, 6 dias depois, o cara tá lá de novo, embarcando de novo. Ué, mas tua folga é de 21, velho. O que tu tá fazendo aqui? Não, é porque o efetivo tá baixo, precisa embarcar extra. E aí tem uma hora extra, assim, absurdamente alta, e você vai tirar trabalhadores do regime de trabalho que tá pagando hora extra. O que tá acontecendo? Tem alguma coisa muito errada que não tá certa nesse jogo. Então, e assim, muitas vezes, medidas da gestão que são implementadas, que às vezes podem até estar certas. Porém, todavia, entretanto, a forma como você está fazendo, hoje um dos principais lemas da Petrobras para o seu corpo de trabalhadores é cuidar das pessoas. Como é que você fala que está cuidando das pessoas se você simplesmente está mudando ali a vida do trabalhador, reduzindo o salário dele pela metade? O trabalhador mora em Aracaju, a base dele mesmo, como ele é embarcado, sei lá, Vitória. Aí o trabalhador está lá em Vitória, ficou lá 6 meses tendo que ficar num trabalho que a gente chama de planejamento de manutenção na base, onde alguns trabalhadores offshore ficam ali na base por um período, e ele foi desimplantado porque ele ficou a serviço em base. Não, você não está embarcando, você vai ser desimplantado. E simplesmente o cara foi desimplantado e retirado, e o cara morando em Aracaju.
E aí o cara... Então, assim, são situações de intransigência e que sequer foram conversadas e combinadas com o sindicato. Ó, sindicato, é o seguinte, a gente fez uma auditoria e a gente viu aqui, ó, que tem, sei lá, 1.000 trabalhadores que não estão cumprindo os seus dias de embarque da forma correta. O que está acontecendo com esses trabalhadores? A gente precisa acertar isso, porque a empresa paga um valor mais alto para ele estar embarcando, e ele não está embarcando. Então, o que está acontecendo? E a gente ia ali entender o que está acontecendo, porque muitas vezes são situações que os próprios gestores criam e que depois o cara é prejudicado por uma lesão de gestão. Aí uma outra lesão de gestão desimplanta o cara que estava a serviço da empresa num sacrifício pessoal, longe da família por 6 meses. Aí o cara ainda vai... Aí não, agora você vai trabalhar em terra direto, não vai mais embarcar, e é isso aí. Então, assim, é o tipo de medida que veio junto com a gestão da Magda, e a gente não sabe se é por orientação dela, a gente não sabe se é por dar muita liberdade, talvez, para a gestão de RH ou a gestão de EIP para poder tomar as decisões sem estar passando por ela. O fato é que a gestão da Magda está extremamente intransigente com os trabalhadores. Então, é isso. A gente está organizado, inclusive sentamos com sindicatos que não são da FUP, que são da FNP, da outra federação, e fizemos um trancaço na semana passada por conta dessas medidas arbitrárias no aeroporto de Jacarepaguá, então a gente ficou lá trancando durante um bom tempo, e aí atrasa voo, cancela voo, e aí dá aquela coisa da polícia, aí o cara olha para mim, você quer liderança aqui? Vem cá, ó, e tal, você que tem que liberar o direito de ir e vir. É o negativo, o direito do trabalhador aqui, primeiro que você não pode estar aqui porque você não é policial federal, você é policial, você é PM, então a PM não pode jurisdicionar sobre aeroporto. Aí o caldo vai engrossando. Aí o ruim é que quando chega a Polícia Federal, né, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, a gente... Mas é isso, a gente não deixa de fazer a luta por isso. Claro. Então, a gente... em resumo, a gestão da Magda tem sido assim, com intransigência, falando em resiliência, em corte de custo, e aí, quando a gente vê o resultado da companhia em 3 meses, 32 bilhões de reais de lucro, 12 bilhões de reais de dividendo para acionista, em 3 meses. E quem que gerou essa riqueza aí? Os trabalhadores da área de exploração e produção, majoritariamente. Aumentou 18% da produção de petróleo, trabalho dos trabalhadores do offshore. E simplesmente esses mesmos trabalhadores estão tendo que passar por essa humilhação que a empresa está impondo nesse momento. Então a conta não fecha e quando é grave, a solução é greve. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, Obrigado. estaremos de olho. Deixa seu Instagram aí para o pessoal seguir. Quem quiser seguir aí, @Teseu Petroleiro, e aí as redes sociais do sindicato, @SindPetroNF, @FUP Brasil. Então a gente está aí sempre na luta. Obrigado pelo convite, Caio, Daniel. Volte sempre, você já é de casa. E aí a gente pode contar sempre comigo. É isso, agora a gente vai para o caô da semana. Antes da gente entrar no caô da semana, relembrar o anúncio que eu fiz aqui na semana passada, né? O Lado B tem um novo parceiro, a editora Boitempo, que completa agora 30 anos em 2025. Foi a primeira a chegar nas festinhas de comemoração do Lado B, 10 anos, né, que a gente vai fazer em 2026, né? Ouvinte do Lado B tem 20% de... Ouvinte e espectador, você que está vendo também tem. 20% de desconto com o cupom LADOBOI20 nas compras no site da Boitempo. Isso mesmo, né? Com exceção da assinatura do Armas da Crítica, toda compra que você fizer em boitempoeditorial.com.br, você ganha desconto. E ainda ajuda a gente, porque um percentual das vendas com o cupom será repassado para o Lado B. Ou seja, todo mundo ganha, você usa o cupom LADOBOI20, ganha 20% de desconto na compra e ainda ajuda o seu podcast preferido, que é o Lado B do Rio. E tem mais, o sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B será oferecido pela Boitempo já a partir desse mês. A gente vai sortear aqui em breve 4 obras, né, aos valentes ouvintes que apoiam a gente. São poucos, mas são valentes, que apoiam a gente em apoia.se/Lado B do Rio. Então, nos próximos dias a gente vai fazer esse sorteio. Tem livro da Angela Davis, enfim, tem lá no Instagram, a gente colocou a lista nos próximos Catálogo programas. da Boitempo. O catálogo é maravilhoso e são 4 livros que eles dão pra gente sortear todo mês, tá lá no Instagram. Aproveita lá e vai lá no Instagram do Lado B, tá no Twitter e no Blue Sky também. Então você aproveita, vem apoiar a gente em apoia.se/Lado B do Rio, ou se preferir, pode ir lá na aurelo.cc/Lado B do Rio também. Já no plano mínimo de R$10 você já concorre aos sorteios, tá?
A gente está muito feliz de estar com a Boitempo. A Boitempo é uma grande editora, brasileira, talvez não, com certeza maior, né, nesse segmento, né. E é um parceiro de longa data do Lado B, que a gente sempre namorava, fazia os eventos e tal, e agora veio para ficar para esse ano de 2026. E tem mais desconto também. Se você utilizar o cupom Lado B no site camisacritica.com, você ganha 10% de desconto lá no site da nossa camisa preferida. Além disso, você também ajuda o Lado B a receber uma comissão pelas vendas. Mesmo esquema. Cupom Lado B lá na camisacritica.com, 10% de desconto e a gente ainda ganha um percentual. Falando também sobre inscrição. Se você está no YouTube, veja se está inscrito. A gente bateu recentemente 10.000 inscritos, foi bem legal essa marca que a gente alcançou. Infelizmente, a gente não tem isso tudo de audiência, porque, né, sabe como é essa coisa, né? Enfim. Então, já sabe. Se não está inscrito, se inscreve. E se está inscrito, dá like, deixa o like, né? Ativa a notificação também, é importante, porque às vezes não notifica, né? E comente aí o que vocês estão achando do programa, indicações de outros programas, etc. Bem, agora no caldo da semana é o seguinte, né, como a gente falou, começou hoje, no dia 10, a COP30, né, que é a 30ª Conferência para o Clima da ONU, rolando lá em Belém. Então tem lideranças políticas, da sociedade civil, empresários, ativistas, cientistas do mundo inteiro lá, na considerada capital amazônica, né, tem essa briga, Manaus e Belém. Que a Belém acaba sendo uma É a maior, né, mas, né, atrai temos mais, né. população. Pois é, e aí os temas que estão lá na mesa da COP é transição energética, proteção das florestas, financiamento de ações sustentáveis, defesa ambiental, enfim. Tem também os eventos paralelos, né, de movimentos sociais, de movimentos da terra, que nem sempre são bem-vindos, né, nesses debates aí dos engravatados, também estão rolando lá, né, na capital paraense. É uma forma, né, de tensionar as tratativas entre as lideranças econômicas, diplomáticas, né. Lembrar também do viés de classe, de raça e de gênero, que normalmente estão ausentes nesses discursos oficiais, né. A gente raramente você vê um discurso oficial de defesa do meio ambiente com esses recortes, né. E Luara, a gente levantou essa pauta para esse caô da semana curtinho, porque, enfim, é o tema quente aí do dia, né. Como é que você tá, qual a expectativa que você tem? Como é que você está vendo, não só a COP, mas também os movimentos paralelos, né, que uma coisa muito efervescente, num governo que a gente sabe, é uma crítica que a gente sempre faz ao governo Lula 3, né, um governo que, nessa coisa de tentar conciliar, de tentar que todo mundo ganha, acaba às vezes deixando o meio ambiente, né, sendo, né, ali de rifado, né. Então como é que você está vendo aí a COP30? Olha, Caio, eu acho que ninguém que acompanha os debates sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, consegue ser muito otimista nesses últimos tempos, porque eu acho que todo mundo que está inserido nesse debate de verdade, né? Não estou falando aqui de greenwashing, né? Eu estou falando aqui de debate sério. Ninguém tem muita expectativa de uma mudança real, que era o que estava. A gente precisa, na verdade, é balançar, chacoalhar, derrubar as bases do capitalismo para conseguir falar de mudança climática com responsabilidade, de transição energética justa, enfim. Mas eu também não sei se é uma percepção pessoal ou se eu estou vendo menos TV nos últimos tempos, mas também estou achando muito tímida a cobertura, né? Eu acho assim, começou hoje, mas já teve uma pré-cópia, né? As pessoas chegando ali, movimentos, as coisas acontecendo, e a cobertura de um evento de esporte no Brasil me parece ainda muito tímida. E aqui eu aproveito até para ressaltar também a importância do trabalho de jornalismo independente, né, de coletivo de ativistas, que tem se engajado para ouvir além dos discursos oficiais, né, porque eu acho que este é, na verdade, o grande mérito de trazer um evento como este para Belém, né? Hoje, no discurso da plenária de abertura da COP30, acho que o presidente Lula foi feliz em vários momentos, acho que ele acerta muito quando toca num ponto que é fundamental, que é a desigualdade, né? E ele faz questão de pontuar que não fala apenas da desigualdade entre os países que devem contribuir, né, financeiramente para e os países, né, que mais pobres dependem dessas contribuições para poder conter os efeitos das mudanças climáticas, concluir uma transição energética, né? O Lula falou também da desigualdade dentro destes países mais pobres, né, onde os efeitos da crise climática pesam mais sobre grupos mais vulneráveis.
e aí, né, cita mulheres, negros e negras, porque a gente já ouve falar, né, acho que está tá um pouco mais ambientado, né, perdão do trocadilho, com termos como racismo ambiental, né, que a gente até já tratou aqui no Lado B, e eu cito sempre aquele programa com a Marcela Oliveira, enfim. Mas nós podemos também trazer recortes mais profundos, né, e falar sobre machismo ambiental, sobre etarismo ambiental, até para poder aproveitar aí o tema da redação do Enem deste ano, né, que aconteceu aí nesse último domingo, aí, dia 9 de novembro, e que trata do envelhecimento na sociedade brasileira. Parece coisa assim, não, o que que ela já está misturando as coisas, porque você sabe que eu gosto de misturar. Mas se a gente for pegar as vítimas, né, de tragédias ambientais, de deslizamentos, enchentes, geralmente têm o mesmo perfil, né? São pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade, como em costas, por exemplo, ou que têm condições de mobilidade reduzida. Também são pessoas que passam mais tempo em casa, seja por não se inserir no mercado formal de trabalho, ou por serem responsáveis pelos trabalhos domésticos e de cuidados com crianças e idosos. Então, sim, nós estamos falando também de mulheres, dos nossos velhos e velhas, dos nossos meninos e meninas, né, que são, né, quando a gente pega as notícias, infelizmente, a maior parte das vítimas, as vítimas mais comuns, vamos dizer assim. Ainda sobre essa coisa da cobertura da imprensa corporativista burguesa, que eu acho meio sintomático, assim, que o que mais gerou debate até agora foram os preços praticados na capital paraense. Então, o preço dos hotéis, será que vem delegação de outros países? Quando é que vem? Porque olha só o preço das diárias, né? E eu digo sintomático que o debate seja esse, porque eu acho que existe aí uma tentativa de fetichizar a questão, né? E no sentido marxiano mesmo, né? De ocultar as relações sociais e de trabalho que resultam nisso, né? Porque em tempos de mídias sociais, de debates do tipo 30 jornalistas do eixo Rio-São Paulo contra um dono de lanchonete em Belém. Eu acho que tudo parece se limitar um pouco assim, a ser contra ou a favor. Ah, mas esse preço não dá. Ah, mas é esse preço porque não sei o que lá. Eu acho que não é, né? Eu teria que pedir ajuda aqui para o nosso economista da palavra fácil, né, Caio, que você fala, que o Daniel Sim. para poder prosseguir com as categorias marxianas e falar aí de formação de preço, mas eu não acho que é por aí que o debate deve seguir. Eu quero retomar esse discurso do Lula quando ele fala, né, das desigualdades, mas ele também fala da importância de realizar, né, das contradições de realizar um evento como esse em Belém, né? Ele deixa evidente que não foi é, é, aleatório, né? Que não foi. Ele queria que as pessoas vissem. Então, quem é que cuida da Amazônia, que tanto se fala, vamos cuidar da Amazônia e tal. Então, como é que vivem essas pessoas? E eu acho que é aí que eu, né, reafirmo, é o grande mérito, né? Que as pessoas, que os líderes mundiais vejam, olha só, estamos falando de uma capital de profundas contradições sociais, gente. Belém é uma capital, é grande, né? Já foi, a gente viu aí, né? Quem se lembra de ter estudado o ciclo da borracha, aquela coisa toda, é, muita riqueza circulou por aquela região. Existe uma riqueza ainda por se fazer, né? Se produzir, mas aí nós vamos falar de sustentabilidade e a que custo. Mas uma capital que não oferta o básico para a maior parte da população. Estamos falando de gente que não tem acesso ao saneamento básico. Né? Belém é essa capital. Tão rica em diversidade, em modo de viver, né? Que a gente tem muito a aprender, mas com gente tentando sobreviver com o mínimo. E aí, falar de preço das coisas lá, também falar, olha só, o pessoal querendo oportunizar aí, não, é oportunismo porque está colocando preço nas alturas, não, mas é oferta e demanda. O debate ficar encerrado nisso oculta justamente esses modos de viver de um povo que tem condições duríssimas. E aí é importante que líderes mundiais que vão discutir isso estejam vendo as contradições. Aí a gente vai entrar no que né, que a gente tem nossas dúvidas. Quando eu falo que eu não estou muito otimista, a gente tem nossas dúvidas se eles vão ver mesmo, né? Se é possível ver, ou se as obras que foram feitas, né, as intervenções que foram feitas para a COP vão dar
vão prover essas condições ou elas vão ocultar ainda mais essas condições? Porque a gente já viu que grandes eventos fazem, né? Quando vimos aí Copa, Olimpíadas no Brasil, vocês aí no Rio de Janeiro sofreram muito mais de forma mais direta, vou dizer assim, com isso, podem falar até melhor, que algumas intervenções foram feitas para ocultar mesmo. Então, existem essas dúvidas, mas existe também a cúpula dos povos vindo aí, gente muito boa organizando e se organizando informação, coletivos, para mostrar justamente essas contradições. E é importante, então, que esteja ali, realmente. Eu acho que esse é o grande mérito, que a gente consiga, mesmo com a tentativa de ocultarem, muita gente organizada para desnudar essas contradições que também acabam trazendo para a gente muitas questões. Eu realmente acredito nisso, assim, que é desse choque, sabe, que nascem, que podem nascer as soluções. É da gente se encontrando na luta que podem nascer as soluções, isso eu não tenho dúvida. Então, eu acho que é um acerto a realização. Apesar da gente ter essa sensação, né, de que, poxa, pouca coisa, porque a gente, na verdade, precisa de grandes mudanças, são nessas pequenas mudanças, e são nesses eu ia falar pequenos encontros, mas vou dizer nesses encontros, porque eu acho que todo encontro de gente com gente, quando a gente fala muito aqui de olho no olho, apesar de eu estar aqui em teletrabalho, né, gente? Então, mas é importante quando esses encontros acontecem, porque as pessoas se percebem numa mesma direção. Então, comecei pessimista, mas vou terminar esperançosa, viu, Caio? Claro, não podia ser diferente, poxa. Dani, você estava levantando a questão aí do duelo de narrativas, né? Sobre como a direita agora parece se importar, quer dizer, né? Não se importa, Não se né, mas importa, faz o né? discurso. A Laura falou da questão da cobertura jornalística, do pouco que eu vi, até achei que até que pelo menos a Globo News, que é onde eu zapiei mais, até estava com repórteres no local, estava falando bastante, mas é isso, o debate é muito raso, né, fica nessa do... não cobre os assuntos principais com a profundidade que devia, porque não entra na especificidade das coisas, na natureza das coisas, e mesmo para o debate, é superficial em cima do debate superficial. Pois é, Porque, tipo, o debate já é superficial. o mesmo jornalismo, que é o grande defensor do livre mercado, né, e da diminuição do tamanho do Estado e das funções do Estado, reclama para o Estado intervir para controlar os preços, que foram formados a partir de livre mercado. É porque tem um certo vira-latismo nesse caso também, né? Certo? Não, total. Não só um Tipo assim, nossa, vira-latismo, tá caro o salgado e a coca e o não hotel em só, Belém tá caro. não só o vira-latismo, como um ranço da imprensa do Sul-Sudeste É, com um grande evento sendo feito fora do sim, Sul-Sudeste, total. né, no Em Norte. São Paulo ninguém Então, quer saber não, se exatamente, caro. num grande evento em São Paulo, se você pegar os preços que são caros até para o Então, jornalista, se você for num grande evento no centro de convenções em São Paulo ou no Rio Centro, vão ser preços parecidos. mas Mas aí aí vai ninguém ser o vai quê? O questionar. hotel não vai ser não, porque Mas aí, o hotel mais bunda de mas Belém como é é Belém, não pode. caro, E né? dessa questão Total. de fazer lá para expor as contradições, geraria um debate super rico. Porque Belém em si tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, a região metropolitana tem uns 2 milhões, e a região norte inteira, que é quase toda a amazônica, né? Pedacinho de Tocantins é Cerrado, mas tem um pedaço da Amazônia também no Mato Grosso. Então tem cerca de 19 milhões de pessoas. Vamos arredondar para 20. A gente está acostumado com as grandes dimensões brasileiras, né? 20 milhões, é só 10% da população do Brasil. Quantos países têm 20 milhões ou mais, né? Pois é. Se fosse um país, a região norte brasileira, seria certamente um top 50, se não Isso sem top contar 20, as outras questões. dos países mais populosos do mundo. Então, cuidar da floresta, manter a floresta em pé, legal, mas, tipo, e o que a gente faz com as 20 milhões de pessoas? Exato. Então tem essa contradição sempre, já que a gente citou a ex-presidenta Dilma, que está na COP, inclusive, né? Então seria um debate super rico de como conciliar, né, essas populações e um desenvolvimento econômico necessário para que essas populações tenham acesso ao seu consumo, a sua vivência básica, né, com a preservação da floresta e daquele meio ambiente. E para cair aí na narrativa crítica de rede social, né, é aquela lenga-lenga de sempre. Porque o Lula ficou num hotel de luxo, enquanto as pessoas estão desabrigadas no interior do Paraná, Muito bom, né? num tornado. Tipo, primeiro, onde é que o presidente da República vai ficar, né? Tem que ter algum tipo de hospedagem razoável para ele. Segundo,
O que aconteceu no interior do Paraná também é uma questão ambiental, Claro. né? É mudança climática. A gente viu aí, acho que nas redes sociais apareceu a comparação das imagens de satélite do entorno da cidade lá que foi destruída, né? Que é Rio Bonito do Iguaçu, eu acho. Que a cobertura vegetal nos morros em volta desapareceu de 2000 para cá. E isso não é de interesse da COP? Né? Mas aí só olha lá, as pessoas desabrigadas e eles se hospedando no luxo, É. né? São coisas diferentes, mas extremamente interligadas. E aí, como a direita pode falar qualquer coisa, né? Porque não é cobrada nem pela imprensa, nem pela sua base, a gente chegou ao ponto de agora eles são defensores da preservação ambiental, reclamando de que se derrube árvores para abrir estrada, que é todo o discurso que eles fazem há 50 anos. Não só o discurso, é uma É prática também. que eles fazem há 50 anos e criticam muito, né, a esquerda e o governo Lula por entre aspas, travar projetos de desenvolvimento na Amazônia, exatamente por não abrir estradas em meio à selva em nome da preservação ambiental. Então eles agora são a favor de não abrir estrada Não abrir estrada, e de regular floresta em pé. preço. E de regular preço. Tá bom. Bem, a gente vai ficar observando, né, essas reuniões, né, diplomáticas, né, elas não resolvem nada, a verdade é essa. Elas são conversas que determinam para onde nós, pessoas e os movimentos organizados, o que a gente vai. Aí, detalhe, em tempos de Trump, né, a conferência acaba esvaziada pela Os não Estados presença não dos Estados foi, Unidos. pois é. Então, assim, claro que. E o Trump também criticou a abertura de estradas na selva, tá? Olha aí. Ele reverberou essa. Tá bom. Enfim. Um ambientalista. Então vai ficar esse lenga-lenga lá, vão assinar os documentos e tal, né? Alguns países com dinheiro vão botar um dinheirinho a mais e tal. Importante, claro, mas assim, fico mais ansioso para saber qual vai ser. Acredito que a questão das florestas tropicais, né? Vai ser o grande tema, por ser na Amazônia. E como a gente falou da, né, Cúpula dos Povos, tem várias organizações vários eventos de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais, que se articulam, não só em Belém, inclusive, né, mas também em Belém. Então, acho que é importante a gente para a gente interessa bastante aqui esse aspecto, porque se não tiver nenhum daqueles documentos, nenhum daqueles discursos, a palavra capitalismo precedida, na verdade, né, Na verdade, o capitalismo é vendido como solução. pois é. Né? O mercado de créditos de carbono, Exato. aquela história toda, a gente já A gente já discutido falou sobre isso. Então, assim, se não tiver a palavra capitalismo precedido pelo termo fim, então nada disso vai acabar, né? Então a gente sabe que é um lenga-lenga. Mas é claro que é um lenga-lenga diplomático, importante, principalmente que a gente também vai entrar, e aí a gente já fica de olho no que a direita fala, o que o Lula fala, porque também está falando de eleição, a gente está falando também de soberania, né? Quando a gente está falando da COP, a gente está falando de soberania, do Brasil se posicionando, eh, muito por conta da Amazônia, né? Boa parte da Amazônia no Brasil. A gente está falando também de relações exteriores, né? Também com a eleição vindo aí, né? Então o Brasil, como o papel diplomático do Brasil é fundamental nessas mediações. É importante para o Lula isso. O Lula é uma figura diplomática forte, né? E claro, de meio ambiente, que é onde talvez seja, para mim, assim, de olhar, assim, talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do governo Lula 3, porque não contemplou quase nada do que os ambientalistas e do que os movimentos sociais e de terra gostariam que acontecesse. O pessoal tá, né, botei outro dia o MST, já falou mal, o pessoal tá bolado com o Lula nesse aspecto de terra e território, embora a gente também reconheça, né, que já está melhor do que era antes também, porque o que era antes não existia. Então, vamos ficar de olho, porque é importante também politicamente, né, reverbera de outra forma. E só para fechar, eu tive em Belém em julho, né? Me lembrou muito o Rio de Janeiro de 2011 a 2015, 16, porque a cidade nunca teve de obra, tapou para tudo quanto é lado. Nesses dias eu tive conversando com os meus amigos lá de Belém, eles falaram que a maioria das obras ficou pronta. Aí tá naquele momento de meio que passado o caos, um certo encantamento. Nossa, ficou bonito e tal, mas eu não sei se... E é claro, Vai ter obra que mas vai não, ficar mas, daqui a 3 anos. mas não, e
mas nos ambientes centrais e mais elitizados da cidade, recuperando áreas que estavam Sim. ou degradadas ou fechadas há muito tempo, algumas obras viárias, parece que saiu o BRT metropolitano, que liga com Ananindeua, que é a principal cidade do entorno. Eu não sei até que ponto, não sei se, que aqui no Rio a gente teve uma questão muito forte de remoções, né? Remoções, Remoções de gentrificação especulação e imobiliária. remoções desnecessárias do ponto de vista prático para a obra. Era usar a desculpa mesmo para Tirar remover aquela galera. aquelas populações. Em Belém, não sei se rolou isso, eu realmente não sei. Se tiver, Tô então, ignorante nesse se ponto. tiver algum espectador ou espectadora de Belém, já sabe, já bota aí pra gente ficar atento, porque de fato isso também é importante pra gente, porque, como a Laura falou, né, daqui no Rio isso foi um tema muito quente na época, né, e a gente tá vivendo isso ainda inclusive, né, e muito porque, o prefeito Eduardo Paes é um entusiasta da especulação imobiliária, né, então não tem muito jeito, a gente tá vivendo o reflexo disso até hoje. Luara, vou me despedir de você. Se você tiver algum complemento sobre o caos da semana, complemente e já deixa seu boa tarde. Hoje a gente está gravando à tarde. Boa tarde, até semana que vem. Tá certo, Caio, tenho sim. Quando eu falei, né, do discurso do Lula, o que ele fala sobre levar para Belém é isso. Ele fala assim que, olha, a gente trouxe para cá porque é possível fazer, justamente dessas intervenções. Então é disso que ele fala. Eu falei sobre as contradições, mas que eu acho importante porque dialoga, né? As coisas estão ali linkadas. Então Uhum. existem essas contradições, mas existem também as intervenções que poderiam ter sido feitas com mais planejamento do que uma COP batendo na porta. Mas, se foi esse o motivo, como é que vão fazer da melhor forma? E aí tem sim relatos, né, das contradições também dessas intervenções. Não só sobre a rapidez, mas sobre a qualidade, né, sobre o real impacto. Então a gente vai ver isso agora, né, a partir da COP. Ficou pronto, mas mesmo já nas obras já teve contradições, agora que ficou pronto, como é que fica de fato, né, para o povo da região ali. E eu acho isso, assim, eu falo sempre que é importante a gente manter o pé no chão, mas eu gosto de trazer esse olhar esperançoso, até para a gente pensar assim, tá bom, os Estados Unidos não estão, mas a verdade é que os Estados Unidos nunca estiveram, de fato, nas discussões sobre meio ambiente, né, gente? Na verdade, foi sempre quem travou essa discussão. Então, tá ali, não tá, na verdade, só impõe. Isso que eu também achei muito interessante da fala do Lula, né? Muito forte quando ele diz que é hora de impor uma derrota aos negacionistas, né? Porque ele cita, né, as questões, né, ambientais aqui do Brasil, fala desses problemas, né, que a gente enfrenta aqui também, e isso dialoga com os restantes do mundo, e isso é parte também do negacionismo de quem se recusa a discutir transição energética, se recusa a discutir o fim do capitalismo. Por mais que isso não apareça nesses termos, Caio, eu acho que tem muita gente falando e fazendo muita coisa legal, importante, interessante, que acho que consegue sim pensar esse fim, né? Então, assim, se não dá para poder acabar agora, pelo menos a gente vai ali caminhando, construindo para poder derrubar. Eu acho que isso existe sim. E aí a forma de viver dos povos da Amazônia trazem para a gente algumas boas respostas, ou se não respostas, pelo menos formas de fazer melhores perguntas, que eu acho que é tão interessante quanto. Porque muitas vezes a gente está caminhando no debate, como a gente fala aqui. Eu acho que um dos problemas da cobertura, né, desse tema no Brasil é também a falta de gente especializada ou de gente que pode falar disso abertamente. Por isso que eu citei a coisa do jornalismo independente, o que a gente faz aqui também com o lado B, porque o debate ele não avança, e se você avançar, a gente vai ter que olha, tem que acabar com o capitalismo. Então, existe gente falando sobre isso também, sabe? Falando sobre novas formas, como eu brinco aqui, é, de outros fins de mundo possível, né? Eu acho que é por aí, assim, essa coisa, as perguntas certas estão em outro lugar que não nessa coisa de ficar falando de só plantar árvore, ou então de mitigar, de mercado de carbono. Não, gasta aqui que eu te dou crédito. Como assim, gente? A gente tem um recurso finito, né? A natureza ela acaba também. Assim, e a gente antes disso, nós também somos e não estamos pensando nesse fim. Eu acho que tem mais gente pensando em olhar para os povos originários, para os povos da Amazônia, para quem realmente é mais impactado, porque isso acaba sendo mais urgente. Eu acho que essas pessoas, como eu disse, se não têm as respostas, têm pelo menos perguntas muito mais interessantes do que o da Globo News.
É E isso. até agora sim, né? Vou aproveitar para poder me encerrar, porque eu falei, aí fiz um novo comentário, mas não encerrei. Até semana que vem, gente. Obrigada por ter ficado com a É isso. Dani, até semana que vem. Até semana que vem, né? Mais um lado B do Rio. É isso. A gente encerra por aqui. Terça-feira que vem a gente volta para continuar debatendo o trabalhador, o clima, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo da maneira que você já conhece, independente, contra-hegemônica, com o coração cheio e a consciência tranquila. Forte amplexo. Até lá.